Fala, Denis! Entramos agora no nosso curso de APIs RESTful, onde você vai sair daqui um especialista e conhecer tudo sobre esse tema. Nesse curso vamos falar basicamente sobre uma anatomia de uma API RESTful, como ter uma boa performance, segurança e muito mais. Na primeira aula agora nós vamos explorar sobre o tema anatomia de uma API RESTful, ou seja, o que compõe uma API RESTful na prática, né? Como é que a gente entende os conceitos que estão incluídos nesse design aí de aplicação de interface, né? Então, nessa primeira aula, nós vamos abordar os conceitos básicos aí de uma API RESTful e também vamos falar um pouco sobre o mercado em si, né? Por que é tão importante a gente estar abordando esse assunto e ensinando um pouco mais sobre esse tipo de tecnologia e conceito. Vamos lá. Primeiro ponto, uma pesquisa bem relevante, né, de 2018 é que um desenvolvedor nos Estados Unidos usa em média 18 APIs, né, para fazer uma aplicação. E, além disso, o catálogo de 2019 do Programmable Web é de que temos hoje mais ou menos 22 mil APIs, sendo que esse número cresce a cada ano pelo menos 2 mil novas APIs, tá? Então, isso mostra um pouco do mercado, quanto que é relevante e o quanto que a API hoje ela tem ultrapassado as barreiras, não sendo só um assunto técnico, mas também tem entrado aí como uma estratégia de negócio das empresas, tá? Então, agora que eu dei esses números, né, fica muito claro do porquê que a gente realmente precisa falar sobre a API, né? É uma parada obrigatória, porque a API hoje ela tem vários casos de uso. Então, independente se você está fazendo uma API para fazer uma integração do seu próprio front-end ou se você vai disponibilizar isso para fora, aí você tem que entender os conceitos para conseguir aplicar as melhores práticas e ser o mais eficiente e escalável possível, tá bom? Bom, mas afinal, né, a dúvida que todo mundo tem, o que é, na prática, uma API RESTful? Vale dizer que não existe uma API REST, tá? Porque REST é o conceito, é o conjunto de regras aí e as definições de arquitetura desse padrão. O que existe na prática é a API RESTful, ou seja, o full é sobre a aplicabilidade, o quanto que essa API ela tem aplicada os conceitos de arquitetura do REST. E a API, por sua vez, ela quer dizer uma interface, né? Então, é uma interface de comunicação muito clara que você desenvolve e acaba escalando isso em termos de vários sistemas, enfim, é um service layer aí que você acaba criando um modelo de API, tá? Para a gente entender um pouco mais desse conceito, eu quero falar sobre um cenário real. Então, imagina que você hoje é um desenvolvedor, você tem um conhecimento culinário aí expressivo de mercado e quer desenvolver uma API para que outros desenvolvedores consigam criar aplicações ou portais ao redor disso, tá? Para isso, o primeiro passo que você vai fazer é armazenar todas essas informações, sendo elas estruturadas ou não, em um banco de dados, né? E aí a gente pode falar de banco de dados SQL, do banco de dados NoSQL e por aí vai, mas tudo isso que você tem na sua mente, você vai começar a estruturar isso dentro de um banco de dados. E aí vamos supor, né, imaginar que duas coisas são bem interessantes nesse seu conhecimento. O primeiro ponto é que você viajou muito, então você tem muitas recomendações de vinhos e combinações e por aí vai. E também você pode proporcionar um ranking de receitas e coisas que combinam com esses vinhos e por aí vai. Então, você vai conseguir, você vai armazenar esse tipo de conhecimento seu num banco de dados e ter isso como ponto de partida. E para disponibilizar essa informação, você vai usar uma API aí no padrão REST, beleza? E aí, como é que funciona uma API na prática? Um desenho macro disso e funcional é de que você tem essa informação aqui no banco de dados, não necessariamente você precisa ter sempre o banco de dados, tá? Isso vale citar, mas nesse cenário que a gente está comentando sim. Então, você tem um banco de dados, você tem uma interface aqui, uma API, essa API ela faz as requisições das informações e traz isso e trafega, né, como intermediador para os front-ends aí que estão conectados, seja eles um mobile app, um web app, ou inclusive uma outra API, tá? Então, em termos de funcionamento, ela funciona como essa camada intermediária de comunicação e por isso o termo API é uma interface de comunicação em si, tá bom? Para fazer isso, né, ela usa o formato de requisição HTTP. Então, a gente vai falar de APIs RESTful, ou seja, a API RESTful ela utiliza aí os fundamentos de HTTP como pilar, né, de comunicação,
e por isso ela trabalha com um modelo de requisição e resposta. Então, imagine que eu tenho aqui uma aplicação chamando, eu tenho uma requisição, como resposta, né, o response HTTP, a API é o que faz esse tipo de processamento da mensagem, independente do que ela precisa fazer por trás, se é uma requisição no banco, se é um cálculo, coisa desse tipo, beleza? Um outro conceito aqui que você precisa entender é em relação à URL base, né, que é como se fosse o domínio. Então, a primeira escolha, né, para você conseguir criar uma API dessa URL, né, porque isso vai direcionar toda a explorabilidade e navegabilidade dentro da sua API. Então, nesse exemplo como é um exemplo de gastronomia, né, onde o seu conhecimento está armazenado no banco de dados, você vai expor, eu estou criando aqui uma URL base de api.minhagastronomia.com. Tem vários outros tipos de base URL que você pode construir, mas na minha visão, quanto mais longa essa base URL, mais complexa fica. É igual um site, né? Quanto mais a URL fica difícil de ser lembrada, menos engajamento ou fácil acesso você dá para quem vai consumir esse tipo de informação. Então, tem que ser o mais clean possível. Você até pode combinar, tá? Colocar esse API em uma outra estrutura, como a estrutura de path, que a gente vai falar mais à frente dessa estrutura de path, mas minha recomendação é que seja sempre nessa linha aqui de raciocínio. Então, API, ponto, o que você está proporcionando, o nome da sua empresa, enfim, coisa do tipo, e ponto aqui o .com.br, enfim, qualquer tipo de seção que você vai utilizar, tá? Depois, a gente começa a ter uma estrutura de recurso, né, ou path. O que quer dizer esse recurso? Ele nada mais é do que uma coleção ou uma entidade. Uma coleção no sentido de que esse exemplo, eu estou falando de vinhos, então notem que quando eu buscar as informações, eu vou estar acessando essa coleção de vinho, ou eu vou estar acessando uma entidade específica de vinho. Então, só existem esses dois tipos de recursos aqui quando a gente fala de uma API em si. E a combinação disso com a base URL é simples. Eu tenho a base URL aqui como domínio, coloco uma barra e aí eu coloco esse recurso aqui dentro da path, do path ou coisas do tipo, beleza? Então, nesse caso, a gente vai criar aqui um resource de vinhos. Uma outra questão conceitual aí da anatomia de uma API é a query string. O que é essa query string na prática? Tá? Ele é um formato ou a sintaxe que eu uso dentro da minha URL para fazer buscas, tá? Utilizado para GET, por exemplo. Então, imagina que eu quero buscar vinhos do país aqui, Brasil, né, da região sul. Essa é a sintaxe, esse é o formato que eu utilizo quando eu estou falando de uma query string. Então, eu uso interrogação, né, para começar a minha query string, depois eu coloco o parâmetro igual ao valor que eu quero, vou colocando aqui esse e-comercial para concatenar a minha busca e consigo a informação que eu quero a partir disso, tá? Vale ressaltar que você só consegue fazer query string no que tangibiliza como estrutura de dados do server. Então, se ele não disponibiliza, por exemplo, o parâmetro país, eu não vou conseguir fazer essa busca que eu estou mostrando aqui para vocês aqui agora. Depois, entrando um pouco mais no conceito de método, né? A gente tem esses como os principais, tá? O que significa cada um deles? Então, eu tenho o método get, o método post, put, patch e o delete. No método de get, como o próprio nome já diz, eu estou buscando dados, tá? Então, naturalmente, quando eu quero um vinho específico, quando eu quero vários vinhos, eu vou usar esse método, tá? Esse método ele é baseado no protocolo HTTP, então, para quem tiver curiosidade, é só estudar um pouco mais a HTTP em si. Depois, eu tenho o método de post, que é para envio de dados, de novos dados em si. Também tem o put e o patch, que são parecidos, são utilizados para atualização de dados, porém com algumas particularidades, como por exemplo no patch eu consigo fazer uma atualização parcial, no put eu mando como se fosse um objeto inteiro e o server ele trata isso, se existe ou não existe, cria ou não e por aí vai. E eu tenho o delete, que serve para deletar dados. Então esses são os principais métodos que a gente vai utilizar em uma API RESTful em si. Tá? Para quem está acostumado com web service, no padrão SOAP e tal, é muito comum utilizar um outro modelo chamado de RPC, que é você colocar verbos dentro da URL. Isso não é recomendado quando a gente fala de uma arquitetura REST, tá? Então vamos imaginar que eu tenho api.minhagastronomia.com/getvinhos. Isso seria normal quando a gente falasse de um web service, de um modelo SOAP. No modelo REST, isso não é legal de fazer, tá? Então, por isso que existem os métodos para substituir isso, deixar o URL clean na utilização. Também temos uma estrutura de headers ou cabeçalhos, que são informações adicionais que você consegue passar dentro de uma requisição, tá?
Nisso, você pode passar uma autorização, você pode ter também um header customizado que serve para passar a informação que você quer receber e por aí vai, tá? Mas o uso mais comum é para formatação de objeto, autenticação, e o próprio protocolo HTTP também traz headers padrões para utilizar nessa comunicação. Temos também o body, que serve como corpo da mensagem. Então, isso é utilizado principalmente, obviamente, nas operações de que você está enviando um dado para atualização, um novo dado para inserção e por aí vai, tá? Normalmente para get e delete a gente não precisa utilizar, então por isso que ele é específico para esse tipo de método, mas ele nada mais é do que o objeto para fazer essa comunicação. Temos também os códigos de status, que por sua vez eles servem eles têm um caráter informativo para quem está consumindo, e ele tem uma listagem bem interessante, a gente vai ter uma aula depois só sobre isso, mas aqui são os principais aí que a gente vê em termos de utilização, tá? Mas só dando um overview rápido aqui, a gente tem alguns grupos, né? O grupo 1, por exemplo, de status codes é um grupo mais informativo, pouco utilizado. O grupo 2 é um grupo mais de sucesso, então ele é amplamente aí utilizado. O grupo 3 é de redirecionamento, também não é tão utilizado, mas ele tem sim uma utilização. O grupo 4, ele serve para erros do lado do cliente e o grupo 5 para erros do lado do servidor, tá? A gente vai ter uma aula específica para isso, então por isso eu estou passando rapidamente nesse conceito, mas vale ressaltar que é extremamente importante o estudo desse conceito porque ele ajuda muito na experiência de quem está consumindo em si, tá bom? Falando agora da estrutura de autenticação, né, a gente tem alguns tipos disponíveis. A primeira delas e bastante utilizada é o tipo de Basic Authentication, no qual é basicamente um usuário e senha codificado em Base 64 e é passado isso via header da requisição, tá? Então esse é um tipo bem comum. A gente vai ver depois alguns prós e contras em outras aulas mais à frente, na aula de segurança especificamente, mas esse é um tipo aqui que vale ressaltar. Também temos um outro tipo que é um tipo de token, né, que pode ter vários modos de uso, seja ele num protocolo ALF, que também a gente vai estudar um pouco mais, seja ele num API token, que é passar isso via query string ou via header, mas na prática é um token, como se fosse um token do banco que dá acesso e permissão para que você consiga consumir recursos de uma API em si, tá? E aí, conseguiu entender então um pouco melhor de como é que funciona uma API, como é que é a anatomia dela, do que ela é composta em termos técnicos e funcionamento? Para deixar ainda mais claro, né, eu trouxe um exemplo da internet, então essa é uma API pública, se vocês entrarem nesse site aqui, vocês vão conseguir ver isso que eu estou falando, que mostra todo o consolidado desses conceitos, dessa anatomia que eu acabei de explicar agora, tá? Então, eu estou usando aqui um URL de users, ou seja, um recurso de users, no qual eu estou passando uma query string especificando a página que eu quero buscar o dado. Aqui está o dado, né? Aqui está o método que eu estou fazendo, então eu estou fazendo um get de informações de usuário, e aqui está a resposta do servidor, dando um status code aqui de 200, me trazendo a informação de que está tudo funcionando conforme o previsto. Finalizamos aqui a nossa primeira aula, no qual exploramos o tema de anatomia de APIs REST, ou seja, entendemos exatamente o que compõe, o que está contido dentro de uma API nesse padrão REST. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados aí nas próximas aulas. Valeu!